ppm na internet, mas não achei nenhuma que fosse muito boa, então eu resolvi gravar uma aula para vocês. Então, essas são outras formas de expressar a concentração. A molalidade ela está um pouco em desuso, mas a partes por milhão cai bastante em vestibular. Então, motivo da molalidade estar um pouco em desuso. Então, vamos comparar o nome dela com aquela que a gente já conhece, que é a molaridade, que é a concentração em mol por litro, que é aquela que a gente tem o símbolo, que é o colchete ou aquele M com a perna mais comprida, né? Então, essa aqui é a concentração mol por litro. Se vocês lembram, a fórmula dessa aqui é concentração mol por litro é igual número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Todas as concentrações que a gente viu até agora, aquela que é o C maiúsculo, que é a grama por litro, todas elas, sem exceção, era em relação à solução. Tudo aqui embaixo era solução. Essa aqui, a molaridade, que é a que a gente está vendo agora, ela é diferente. Ela é mol por quilograma do solvente. Então, é por isso que ela está em desuso, porque ela é a única que calcula em relação ao solvente. Então, ela fica mol por quilograma, mas esse quilograma aqui você tem que cuidar para não confundir ele com solução. É o quilograma do solvente. Então, é a quantidade em mols do soluto em 1 kg de solvente. Tudo bem? Então, vamos ver um exemplo. O exemplo da apostila de vocês mesmo, o exemplo 1. Quando a gente dissolve 80 gramas de NaOH, que é o hidróxido de sódio, em 500 gramas de água. Esse aqui é o solvente, né? A água é o que está dissolvendo o soluto. Então, o soluto é o hidróxido de sódio e a água é o solvente. 500 gramas de solvente e 80 gramas de soluto. E se vocês lembram que eu disse antes, aqui tem que ser em quilogramas de solvente. Então, já vou passar para quilogramas esse 500 gramas, dividindo por 1000 fica 0,5 quilogramas. Tem duas formas de fazer isso aqui. A primeira por fórmula, que é a fórmula da molalidade, é número de mols do soluto dividido pela massa do solvente, sendo que esse número de mols é em mol e a massa do solvente tem que estar em quilogramas, né? Porque é a concentração mol por quilogramas. Então, aqui tem que ser quilogramas. Ou então a gente pode pegar esse número de mols e substituir por massa dividido por massa molar. Então, a molalidade fica massa do soluto, porque era o número de mols do soluto, né? Dividido pela massa molar do soluto, vezes a massa do solvente. E essa aqui continua sendo aquela lá em quilogramas. Essa aqui é em gramas e aqui é em gramas por mol. Essa massa molar é aquela que a gente pega da tabela periódica, né? Então, aqui, por exemplo, que a gente tem NaOH, já calculando a massa molar do NaOH, o Na é 23, o O é 16 e o H é 1. Então, somando tudo, fica 40 gramas por mol. Como aqui é em gramas por mol, aquela lá de cima tem que ser em gramas para poder cortar e ficar mol dividido por quilograma, que é a unidade da molalidade. Então, tá bom. Então, vamos continuar aqui. Usando a fórmula, nesse caso aqui a gente vai usar essa. Por quê? Porque me foi dado a massa do soluto, né? Não o número de mols. Então, uso a fórmula que tem a massa. Então, a massa do soluto é 80 gramas, já está na unidade certa. A massa molar a gente acabou de calcular, que é 40 gramas por mol, vezes a massa do solvente, que tem que estar em quilogramas, então 0,5 quilogramas. 80 dividido por 40 dá 2, 2 dividido por 0,5 fica o dobro, 4. Então, 4 mols por quilograma. Então, essa aqui é a concentração molal, de molalidade. A outra forma de fazer isso aqui é por regra de 3. Daí você pega a massa molar, que é 40 gramas por mol. Daí, isso aqui quer dizer o quê? Que em 1 mol tem 40 gramas.
Então, se em um mol de NaOH tem 40 gramas, aqueles 80 que ele deu lá no começo, que a gente dissolveu 80 gramas em 500 gramas de água, né? Então, se em um mol de NaOH tem 40 gramas, em 80 gramas vai ter X mols. E esse X aqui, multiplicando em cruz, é igual a 2. Então, daí aqui você tem que lembrar da definição. É a quantidade em mols do soluto em 1 kg de solvente. Então, aqui a gente tem 2 mols de NaOH em 0,5 kg de solvente, né? Que foi o que o exercício nos deu. Em 1 kg, que é da definição, vai ter X. E esse X vai dar 4 mols por quilograma, que é a concentração molal, de molalidade. Tudo bem? Então tá bom. Então agora vamos falar da partes por milhão, ppm. Isso aqui significa o quê? Quantas partes em massa, em volume do soluto tem em 1 milhão de partes da solução. Então, o ppm, ele pode ser miligramas por quilograma, porque daí é 1 em 1 milhão, né? Miligramas e a relação de miligramas e quilograma é 1 em 1 milhão. Pode ser em ml por quilolitro, que daí esse quilolitro é a mesma coisa que metro cúbico. Ou então você pode fazer por regra de 3, uma parte em x partes, 1 milhão de partes, dá quantos ppms? Essa aqui, falando assim, é um pouco complicado, então vamos fazer um exercício para a gente ver como é que é isso aqui. O 8.11 da apostila de vocês. Então ele fala um monte de coisa ali, ele dá algumas funções do elemento químico manganês e lá embaixo ele fala assim: contudo, ainda se utiliza, entre parênteses, uma parte de permanganato de potássio em 40 mil de água para tratar a pele de pessoas com varicela, catapora, visando aliviar a coceira. E aí ele pede: qual a concentração em ppm de permanganato de potássio utilizada no tratamento da pele de pessoas com varicela, que é aquela relação ali. Então, uma parte de permanganato de potássio em 40 mil partes de água, uma parte em 40 mil partes de água, foi o que ele nos deu ali no exercício. E aí em 1 milhão, que é da definição, né? Da definição de ppm, quanto que vai ter? Esse X aqui é a resposta em ppms. Então, 1 vezes 1 milhão fica 1 milhão. E aí aqui X vezes 40 mil. E aí eu passo 40 mil dividindo, cortando fica 100 dividido por 4, que é igual a 25 ppms. Então essa aqui é a por regra de 3. Outro exercício de ppm, o 8.04. Ele diz assim: em 100 gramas de crosta terrestre, há em média 2 mg de chumbo, metal altamente tóxico. A concentração de chumbo em ppm é... Então, aqui a gente tem que identificar o que é soluto, o que é solvente. Ele está falando que em 100 gramas da crosta terrestre existe 2 mg de chumbo. Então, o chumbo é o soluto, ele é o que está em menor concentração. Então, a massa do soluto é 2 mg. E a crosta terrestre é o total, então ela é a solução. Então, a massa da solução é 100 gramas. E aí, qual que é o problema aqui? Está em gramas, né? Porque ppm é a relação 1 em 1 milhão. Então, para ser 1 em 1 milhão, é 1 miligrama em 1 milhão de quilogramas. Em 1 milhão de miligramas. E aí fica 1 quilograma. Então, essa aqui tem que estar em quilogramas da solução. E aí a gente divide aqui por 1000 para passar para quilogramas, que vai dar 0,1 quilogramas. E aí, para calcular a concentração em ppm, miligramas de soluto por quilograma de solução. E isso aqui fica como? Miligramas de soluto, o soluto é o chumbo, que já está em miligramas, então é 2,
dividido por quilogramas de solução. A solução é a crosta terrestre, a gente passou para quilogramas, 0,1. Então, 2 dividido por 0,1 fica 20. 20 o quê? ppm. Tudo bem? Letra B. Agora um outro, 8.09. Ele diz assim: os efluentes industriais devem ser criteriosamente tratados a fim de se evitar a contaminação de rios e lagos por compostos e metais tóxicos. A análise química de uma amostra de 5 litros de um efluente industrial indicou a presença de 400 mg de cromo. Então, o cromo é o soluto. Já marquei aqui que o cromo é o soluto. E a massa do soluto é 400 miligramas. Então, já vai dar certo aqui, né? Já está em miligramas na unidade certa. Como a densidade do efluente, então, quer dizer o quê? Tem 400 miligramas de cromo naquela quantidade de efluente. Então, o efluente industrial é a solução. E aí, ele deu o volume da solução. Só que o que a gente precisa? Da massa em quilogramas da solução. E aí, para converter de massa, de volume, que foi o que ele deu para a massa, precisa da densidade, que foi um dado que ele deu ali no exercício. Ele fala assim: como a densidade desse efluente é 1 grama por ml, é correto afirmar que o teor de cromo encontrado na amostra em ppm foi de... Então, eu já tenho a massa do soluto em miligramas, já está certo ali. Agora eu preciso da massa da solução em quilogramas. E ele me deu o volume da solução em litros. Então, esse volume de 5 litros eu passei para ml, porque a densidade está em ml. E aí, joguei lá na fórmula da densidade. A densidade é 1, substituí ali. A massa é o que eu quero achar. E o volume é 5.000 ml. Então, a massa, passando multiplicando aqui, fica 5.000 gramas, porque a unidade que ele tinha me dado a densidade era gramas por ml. E aí, para cair certinho lá na fórmula, eu passo isso aqui para quilogramas. Então, fica 5 quilogramas, dividido por 1.000 aqui, né? 5 quilogramas. E aí, agora é só resolver. Miligramas de soluto, são 400, né? Dividido por quilograma de solução, que é 5. 400 dividido por 5, fica 80 ppm. Tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios agora de molalidade. Então, o 8.02. Tem poucos aqui na apostila de vocês podem reparar. Justamente porque é uma forma de concentração que está em desuso. Então, vamos fazer o 8.02. Dissolvendo 22,2 gramas de cloreto de cálcio em 2 kg de água, então a água é o solvente, né? Então já vou marcar aqui a massa do solvente, 2 kg. E o cloreto de cálcio foi o que eu dissolvi, então ele é o soluto. Então a massa do soluto, 22,2 gramas. Continuando a ler, obtém-se uma solução de concentração mol por quilograma. Então, ele quer a molalidade igual a... E aí, ele deu a massa molar, que é 111 gramas por mol. Então, é só substituir na fórmula. Por quê? Aqui já está em gramas, aqui já está em gramas por mol e aqui já está em quilogramas, que é obrigatório estar em quilogramas, porque essa molalidade é em mol por quilograma, né? Então, substituindo aqui, a massa do soluto é 22,2, a massa molar é 111, vezes a massa do solvente, que é 2. E aí aqui, 22,2 dividido por 111 é proporcional, né? É 1/5. 1 dividido por 5. Então, 1 dividido por 5 e o 2 repete ali. Então, fica 1 dividido por 10, que é igual a 0,1. 0,1 mol por quilograma. Que a gente estava calculando molalidade, né? Isso aí. Então, agora o 8.06. Aqui deu a letra A, né?
8,06. Mais um de molaridade. A glicose com fórmula C6H12O6, ele fala um monte de funções da glicose ali. E aí, lá no final, ele fala assim: considere que 1,5 gramas de glicose sejam dissolvidos em 64 gramas de água. Então, 1,5 gramas de glicose foram dissolvidos, ele é o soluto. Então, a massa do soluto, 1,5 gramas. Em 64 gramas de água, então a água é o solvente, então a massa do solvente, 64 gramas. E aí, calcule a molaridade da solução resultante, dados a massa molar da glicose, que é 180 gramas por mol. Então aqui, a molaridade, usando a mesma fórmula lá em cima, massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, vezes a massa do solvente. E essa massa do solvente tem que estar em qual unidade mesmo? Em quilogramas. Então aqui eu vou ter que passar para quilogramas. Dividindo por 1000, né? Vai dar 0,064 quilogramas. Então agora é só substituir, porque aqui já está em gramas e ali em gramas por mol. Então as duas estão batendo, vai sobrar mol por quilograma. Massa do soluto, 1,5. Dividido pela massa molar do soluto, que é 180, vezes 0,064. Essa não é uma conta simples para fazer de cabeça, então aqui vocês fariam a conta na mão, né? Mas no caso eu não vou fazer, então fica 0,13 mol por quilograma, que é a letra E. Tudo bem?